Bem-vindos, pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender as primeiras configurações do fatiador Cura. Esse vídeo será um vídeo de dica rápida. Então fica aí com a gente, vamos explorar cada detalhe e mostrar como otimizar as configurações para você alcançar as melhores impressões. Fica aí depois da vinheta. Pessoal, vamos aqui para o nosso fatiador, que é o Cura, né? Alertando, primeiramente, a primeira configuração aqui que a gente está usando é o bico de 0.4 de diâmetro. Vamos aqui, ó, nessa aba aqui, quando a gente clica, ele vai abrir um menu que ele vai aparecer todas as configurações que tem disponível aqui no Cura para a gente estar mexendo, para estar otimizando a nossa impressão. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar principalmente da qualidade. Aqui tem todas as opções, qualidade, parede, top, bottom, enfio, material e todas as outras que é configuráveis também. Só que, como eu falei, nós vamos se atentar hoje primeiramente na qualidade. Primeira coisa que precisamos ver no nosso programa, no seu programa, quando você está iniciando. Em qual padrão que está. Normalmente ele vem com o básico aqui, mas vocês podem perceber que temos o básico, avançado, expert ou todas as configurações. O que significa isso? Quando você vem aqui, ó, em qualidade, primeiramente está selecionado o básico, né? E como pode ver aqui, ó, a gente só consegue configurar a altura da camada, que aqui no caso está 0.2. Quando você vem e coloca no Advanced, ele vai te dar mais opções. Se você vier e colocar no Expert, ele vai te dar mais opções ainda. Ou você também pode colocar em todas. Então ele vai te dar todas as opções disponíveis nessa janela aqui de qualidade. Primeiramente, altura de camada aqui. Quando você, só dando um spoiler aqui, quando você posiciona o cursor do mouse em cima daquela atividade, aqui ao lado ele já vem te mostrando o que faz aquela alteração ali, aquele item, e também aonde vai ser afetado isso. Então, por exemplo, aqui temos altura de camada. Então ele está falando que a altura de camada em cada camada está em milímetros. Quanto maior o valor, mais rápido vai ser a impressão. Só que tem a compensação que mais rápido vai ser a velocidade de impressão, porém a resolução, que é a qualidade da impressão, vai diminuir também. Então por isso que precisamos fazer esses ajustes. Aí temos aqui altura de camada da primeira camada ali, largura de camada. Daí dentro da largura de camada, temos aqui diversas outras opções. Largura da linha da parede, que também pode ser configurado. Aí abre um novo subtítulo, que é largura da parede de fora. Então você consegue configurar a linha da parede de fora ser diferente da linha da parede de dentro. Tá, mas você pode estar se perguntando, tá, mas o que são essas paredes? Parede de fora, parede de dentro, top, bottom? Vamos lá. Primeiramente, vou demonstrar para vocês aqui. Vou clicar em Slice, ele vai fazer todo o processo aqui, e depois vou dar um preview aqui. Quando eu dou um preview, ele já vai me mostrar a peça fatiada. Eu vou puxar no zoom aqui, ó, para vocês verem. Aqui você consegue ver exatamente como vai funcionar lá na impressora. No caso aqui, eu coloquei altura de camada de 0.1. O que isso significa? Que aqui, ó, cada linha dessa daqui, ó, você pode ver, ó, aqui tem uma, ó, aqui, ó, aqui tem uma, aqui tem outra. Isso aqui são as camadas. Isso aqui são as alturas da camada que a gente está configurando aqui. Aí voltando no que eu estava falando lá, se você coloca 0.1, o seu tempo aqui embaixo está de 1 hora e 2 minutos para produzir essa peça aqui. Ela vai demorar maior tempo. Contudo, a resolução da peça, que é a qualidade da peça, ela vai aumentar em muito. Então você precisa ver para a aplicação que você vai estar fazendo se compensa essa qualidade toda ou o que é mais interessante, se é melhor você ter qualidade ou se é melhor você ter tempo. Mas para demonstrar melhor aqui para vocês, ó, aqui estamos trabalhando com 0.1, altura de camada, você consegue ver aqui a resolução. Eu vou aumentar aqui para 0.3, vou extrapolar bem para demonstrar melhor. Vou fatiar aqui, ó, tempo, que é uma das questões que afeta bastante. De 1 hora e 2 minutos caiu para 28 minutos, então já é muito considerável. Contudo, a resolução aumentou. Aqui, na hora da impressão, a altura da camada ali já vai ser de 0,3. Então, isso é o primeiro ponto. Uma dica rápida aqui. O que eu utilizo aqui?
Se eu estou usando um bico de 0,4, vou abrir uma calculadora aqui para demonstrar uma coisa para vocês. É meio que padronizado que quando a gente... a altura da camada, ela tem uma variável ali que a gente já... Para quem está no mundo da impressão, a gente já meio que coloca nesse parâmetro. Que parâmetro é esse? A gente pode estar utilizando em porcentagem. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou usando um bico de 0,4. Então, vou colocar aqui 0,4. Vezes 0,2. O que é isso? É 20% do bico, do diâmetro do bico. Então, a menor camada que eu posso usar é de 0,08. Então, eu viria aqui no Cura e colocaria 0,08. Isso é a menor camada que eu consigo com o bico de 0,4. Então, ele vai me dar uma resolução muito alta. Contudo, o tempo ele vai ser muito alto também. Tá, e qual que é o máximo? O máximo é 80%. Então vamos lá. 0,4, que é o bico que eu estou usando, vezes 0,8, que é 80%. Ele vai me dar uma altura de camada de 0,32. Isso é milímetros, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui e vou colocar 0,32. E vou dar um slice. A gente vai ver que a resolução já vai aumentar e o tempo vai diminuir, vai voltar para os 27 segundos, como a gente estava falando lá. Outra coisa que é importante também, que é uma dica que a gente tem aqui, é sempre aqui colocar números que são divisíveis por 4. Por quê? O motor de passo, ele sempre trabalha com essa divisão também, quando é números divisíveis por 4. Então, por exemplo, 0,32 ele é divisível por 4. Então, quando o motor de passo for dar esse giro, vai ficar mais fácil para ele. Explicando de uma forma muito simplória para vocês. Vai ficar mais fácil dele fazer aquela atração. Se eu colocar, por exemplo, um valor que não é divisível por 4, 0,23, por exemplo, podemos colocar aqui, ele vai fatiar, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Só que quando o motor de passo for empurrar ali o filamento, for fazer a deposição do material, pode ser que ele não consiga com exatidão esse valor aqui, pode ter algumas complicações. Então, outra dica que eu dou para vocês é tenta sempre colocar números divisíveis por 4, tá? Passando aqui para o próximo tópico, altura de camada da primeira camada. Aqui, ó. Aqui o número está muito próximo, então quase não vai dar diferença. Mas se você colocasse aqui as alturas de camada 0,1 e a altura da primeira camada 0,4, para ter uma diferença maior, a gente consegue ver, ó, aqui, ó, como a diferença. Isso daqui é a primeira camada e essa aqui é a segunda. Costume meu é sempre manter os valores iguais. Nunca coloquei o valor da primeira camada maior do que a altura da camada da peça por completo. Isso reflete muito o quanto a peça vai ficar colada na mesa ali, vamos assim dizer. Então eu acho que isso é bem vantajoso. Sempre manter o mesmo valor ou talvez menor. Aqui, line width. É largura de camada. Outra coisa, outra dica. É de costume usar a largura o valor igual ao diâmetro do bico. Então, se eu estou usando um bico de 0,4, aqui o mínimo tem que ser 0,4. Não posso ter um valor menor. Se tiver um valor menor, a impressão vai dar ruim. Então, o mínimo tem que ser 0,4. Bom, se tem o mínimo, tem o máximo também. Eu, Jorge, costumo usar sempre um décimo acima. Então, se o meu bico é de 0,4, eu uso 0,5. Se meu bico é de 0,2, eu uso 0,3. Se meu bico é de 0,8, eu coloco largura de 0,9. Isso é o que eu, Jorge, uso. Outras pessoas vão estar falando por aí outras técnicas dela, mas eu, Jorge, costumo utilizar isso. O que é a largura? Largura é exatamente isso aqui, ó. Essa linha vermelha vai estar representando a largura. No caso aqui é a largura da parede externa. O verde aqui é a parede interna e o amarelo é o top bottom. Se eu descer aqui, ó, aqui vocês conseguem ver. Nós estamos configurados para esse momento com 3 paredes. As configurações de parede vai ser um próximo vídeo, mas aqui está configurado com 3 paredes. Então ele tem uma parede externa e 2 paredes internas. E o laranja aqui ele é o infill. Aqui eu estou usando configuração de 0,5.
eu posso colocar a configuração de 0,1, por exemplo, para a parede. Vai ficar uma parede bem fina, olha lá, ó. Muito fina até. Então isso daqui, quando for imprimir, vai dar ruim nesse tipo de peça. Dependendo da peça que você vai fazer, pode até ser. Mas é o que eu falei. O número que você vai colocar aqui é, no mínimo, sempre igual ao diâmetro do bico que você está usando. Então, eu estou usando um bico de 0,4, vou colocar largura de 0,4. Aí, entrando dentro falando sobre largura de parede, aí temos aqui a largura das paredes, né, da linha da parede. Aqui ele está acompanhando o valor de cima. Eu posso colocar a largura da parede externa diferente da parede interna. Eu posso fazer essa variação. Contudo, eu aconselho e eu faço sempre deixar o valor igual. Por que disso? Porque cada item que você mudar aqui, ele vai estar mudando a quantidade que o motor de passo vai estar girando ali e empurrando de material. Quanto maior essa variação que você coloca, a probabilidade da sua impressão ficar ruim é muito grande. Porque a impressora ela tem que ficar regulando. Coloco mais material, tiro mais material, coloco material, tiro material. E nisso, ela meio que pode acabar se perdendo e não ter uma impressão com qualidade muito boa. Então, eu costumo deixar, normalmente, o valor de parede externa e parede interna sempre o mesmo. Top, bottom, line, width. Também, sempre mantenho um valor parecido. O que é a largura da linha do top e do bottom? São essas linhas em amarelo aqui, ó. Você pode diminuir elas? Pode diminuir até o diâmetro do bico. Você pode aumentar? Pode aumentar também. Vou extrapolar aqui, vou colocar 0,8, só para extrapolar. Você vai ver, ó, que ela está muito mais larga do que a das paredes. O que isso causa? Você pode ter um preenchimento melhor, um fechamento da parede superior melhor ali. Então, talvez isso ajude bem. Então, é uma coisa que pode dispensar. E aqui vai seguir a mesma lógica para todas as configurações. A configuração do infio você também pode aumentar ou diminuir. Vou colocar 0,8. E do skirt e brim, que é um outro tópico de configuração que eu vou explicar para vocês também. E são essas linhas aqui, ó. Que aqui no caso eu estou usando um skirt, que é saia. Que é para fazer. Isso aqui é feito na primeira camada antes de iniciar a peça. Então ele faz para acabar meio que limpando ali. Você também consegue configurar isso. Aqui no caso eu coloquei o top, bottom e o infill com 0,8. Então a hora que a gente vem aqui, eu coloquei a largura de parede tão alta e de infill tão alto que ele nem gerou o infill. Então eu posso diminuir, posso ir configurando da forma como eu necessito. Vamos ver se ele vai gerar. Ó, aqui ele começou a gerar um infill já. O infill é essa parte laranja aqui. Ele já começou a gerar. Então, são essas dicas que eu trouxe aqui para vocês hoje. Isso é o primeiro vídeo de configurações do Ultimate Cura. Vou trazer uma sequência de vídeos aqui agora falando sobre as paredes. Já dei uma prévia aqui sobre parede para vocês no vídeo de hoje, mas vou falar mais sobre parede, sobre top, sobre infio. Fica ligado, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Escreve aqui nos comentários qualquer outra dúvida que vocês tenham ou indicações de vídeo que eu trago aqui para vocês, falando tudo sobre impressão. E, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu falei que ia ser um vídeo rápido, acabei me estendendo aqui um pouco, mas eu quis trazer o máximo de qualidade para vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!